Bom dia a todos, hoje é 30 de novembro, aula 66. Hoje nós vamos ver o cálculo com números racionais, que nós já vimos números racionais, mas calculando perímetro e área de triângulo, a diagonal de um quadrilátero, números envolvendo área do trapézio e do losango. Isso aí é uma revisão do nosso encontro, do último encontro, né? Vamos ver pela primeira vez volume de paralelepípedo, operações envolvendo volume, capacidade, situações, problema. Tá certo? Essa matéria é uma das últimas matérias que nós vamos ver. Primeira parte, perímetro de área de triângulo. Nós fizemos exercícios assim no último encontro. Eu tenho um triângulo. Perímetro é a soma dos lados. Então, como é que eu vou calcular o perímetro desse triângulo? 3,2 mais 4 mais 5,6. Antes de terminar essa operação, o que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber se todos estão na mesma unidade de medida, tá vendo? Ó? Todo mundo está em centímetro, então eu posso somar. Se alguém tiver com uma medida diferente, eu não posso somar, eu tenho que transformar antes, ok? Beleza. Esse triângulo, qual seria o perímetro dele? 2,4. Olha aqui, ó. Primeiro está todo mundo em centímetro. Aí eu faria 2,4 mais 5,7 mais 5. Tá certo? Aí, somando, eu vou achar o perímetro, tá? Nesse caso aqui, ó, o que ele fala? Sabendo que o perímetro de um triângulo é 13,1 e que as somas de dois lados é 7,4, o que eu fiz, Valéria? Eu peguei 13,1 menos 7,4 e aí eu cheguei à conclusão que o terceiro lado era o 5,7. Para tirar a prova é só somar, tá bom? Calcule o perímetro dos triângulos abaixo. Como é que eu vou calcular o perímetro da figura A? Vai somar o 11,2 com 11,2 com 11,2? Exatamente. Ou 3 vezes 11,2. Poderia ser também, né? Eu posso fazer também isso aqui, ó. 11,2 vezes 3, porque eu estou somando 3 vezes. Aí vai dar 33,6. E da figura B? Vai É só somar o também. O que eu vou fazer aqui na figura B? 3,2 mais 4,2, 2 vai 5,6. 5,6. 2 mais 2 mais 6, 10, vai 1, né? Vírgula. 1 mais 3, 4 e 4, 8 com 5, 13. O quê? Metros, né? Porque tá tudo em metros. Aqui é centímetros. Aqui, olha, tá todo mundo em milímetro, é só somar também, ó. 5,5 mais 3,1 mais 3,5. Aí você soma, ó. 11 vai 1, 6 mais 6, 12. O quê? Milímetros. Tá bom? Essa questão também tá resolvida aí para vocês, tá? Área do triângulo. O que nós fizemos para calcular a área de um triângulo? Nós pegamos um retângulo e dividimos em 2. E aí chegamos à conclusão que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Então, para fazer um exemplo, calcule a área do triângulo ABD de base 5 e altura 4. Basta fazer 5 vezes 4 dividido por 2, 20 dividido por 2, que vai dar 10 centímetros quadrados. Prestem atenção. Perceberam que perímetro é medida de comprimento? Então, ou vai vir quilômetro, ou vai vir hectômetro, ou decâmetro, ou metro, ou decímetro, ou centímetro, ou milímetro. Área é medida
de superfície. Para medir uma superfície, eu tenho duas dimensões. Como eu tenho duas dimensões, a minha resposta seria em quilômetros quadrados, ou hectômetros quadrados, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, tá certo? Porque é uma medida de área, ok? Muito bem. Utilizando a diagonal, transforme os retângulos em triângulos e calcule a área de cada um. Então, o que eu faria aqui, ó? Basta só a gente fazer o quê? Riscar a diagonal aqui, né? E aí a área vai ser o quê? 4 vezes 12,5 dividido por 2. Que se eu fizer a conta, ó, posso simplificar o 2 com 4, vai dar 2 vezes 12,5, que é 25 centímetros quadrados. Olha bem, aqui também, ó, eu vou tirar aqui, ó, é a mesma coisa. Vai ficar o quê? 13 vezes 3,2 dividido por 2. E aí é só fazer o cálculo, eu fiz para vocês, ó. Esse é o primeiro, deu 25, e esse é o segundo, que deu 20,8 milímetros quadrados, tá bom? Próximo. Perímetro é a soma dos lados. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, e ela sempre vai ser uma medida elevada ao quadrado, ou seja, elevada a 2. Observe o desenho abaixo. Sabe-se que a diagonal entre o vértice E e o vértice D é 4,5 metros. Calcule a área e o perímetro dessa região. Nós fizemos essa questão no último encontro. Então, se isso é um triângulo isósceles, então quer dizer que esse lado aqui, ó, também mede 4,5. Então, o perímetro é 4,5 mais 4,59 mais 5. Perímetro vai dar E o quanto? 3,6? É a altura. Aqui, ó, ele sai daqui e vem até aqui, ó. Então, é a altura, ó. Enxergou? Altura não é perímetro. Perímetro é soma dos lados. Então, vai ficar 9 mais 5, 14 metros. Agora, Laura, a área é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Quem que é a nossa base? Base é 5. O 5. A altura é o que eu acabei de falar, é o seu 3,6 dividido por 2. E aí, fazendo a conta, a minha área aqui vai dar 9 metros quadrados. Vira a diferença do perímetro para a área? E essa questão também está resolvida para vocês. Esse é o perímetro e essa é a área. Ok. Calcule o perímetro e a área do triângulo BDE. É o verde da figura, tá? Eu acho que o perímetro é 10,6 e a área Então, é vamos lá. Vamos lá, Fernanda. Perímetro deu 10,6 e a área? 4,5. Isso aí, Fernanda. Ó, certíssimo. Olha só, o que a Fernanda fez? Ela fez 2,5 mais 3,6 mais 4,5. Somando, deu 10,6. E a área é base vezes altura dividido por 2. Aí presta atenção, porque essa questão é uma pegadinha. O 4,5 não é base. Base e altura tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Enxergaram? Para ser base e Mas, altura... senhora, o 3,6 é usado no perímetro? Você falou que não era.
Ah, entendi sua dúvida, Laura. Não. Presta atenção. Aquele triângulo anterior era esse daqui, ó. Era o cinza. Viu? Sim, Agora, o que eu tô calculando é o verde. Enxergou? enxerguei. Então, ele faz parte do lado dele. Você concorda? Ô, professora, você não vai passar a lista de presença hoje, não? Já pus ela lá no chat. Eu não consegui ver. Mas tá lá no chat. Tem lá no grupo de matemática. Ô, professora, que quando você desliga o Eu chat, saí, não dá aí pra não ver. chegou pra mim quando sai. Não dá pra ver. Ô, gente, eu já pus lá. Depois você olha isso, não... Cada vez que para perguntar coisa que não é da aula, eu tenho que cortar o filme. Demora mais ainda. Olha só. Ô, Giovana, Ó, pode falar. Aqui, ó. Ó, Laura. Olha aqui, ó. Vou desenhar o triângulo verde aqui, tá? O que que é o triângulo verde? Eu virei ele assim, ó, para você enxergar, ó. Eu tenho 2,5 aqui, tá vendo? Esse lado sim. é o 3,6, forma ângulo de 90 graus. E aqui é o 4,5. Perímetro é a soma dos lados. Então, quais são os lados? Nesse triângulo, 3,6 é lado. Entendeu agora? E o que eu quero que você preste atenção, todo mundo, gente, é que a base tem que formar ângulo de 90 graus com a altura. Senão, não é base vezes altura. Tá bom? Ó, aí fazendo a conta, 2,5 vezes 3,6 dividido por 2, vai dar 9 dividido por 2, que é 4,5. Beleza? Mais Beleza. um. Não, mais um não. Peraí. Isso. Agora, olha só. O que que a gente acabou de lembrar? Perímetro é a soma dos lados, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E diagonal de um quadrilátero é quando eu corto e divido em dois triângulos, tá bom? Agora a gente vai lembrar trapézio e losango, que foram as duas últimas coisas que nós vimos na última aula. Qual que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá certo? Exemplo que nós fizemos. Eu tenho a base maior aqui, ó, que mede 12, a base menor mede 8, e a altura, tá vendo que a altura tá vindo até a base, formando ângulo de 90 graus? Então, isso é altura. Sempre que sai até a base, de um lado até a base, e forma ângulo de 90 graus, é altura. Foi o conceito de altura que eu dei para vocês há umas 4, 5 aulas atrás. Então, como é que eu vou calcular a área desse trapézio? Eu vou pegar a base maior, que é 12, mais a base menor, que é 8. Vou multiplicar pela altura, que é 3,5, e vou dividir por 2. 12 mais 8 é 20, dividido por 2 dá 10. 10 vezes 3,5, 35. Losango. Qual que é a área de um losango? A área de um losango é o quê? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, ó, as diagonais de um losango medem 12 centímetros e 5,2. Tá certo? Então, uma diagonal é 12, que é essa daqui, é o que está escrito aqui, ó. E a diagonal menor é 5,2, certo? Sim. Então, qual que é a área? A área é o quê? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a área vai dar o quê? 12 vezes 5,2 dividido por 2. Só isso. Aí, o que que você pode fazer? Você pode simplificar, ó. 12 dividido por 2 não dá 6?
Então, a conta que você vai fazer mesmo é 6 vezes 5,2, que vai dar 6 vezes 5, 30, 6 vezes 2, 31,2 o quê? Centímetros quadrados. Letra C. Beleza? C não, né? D. Nem li que era coisa. Ok. Resumindo, área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Agora, nós vamos começar a matéria nova, tá? Eu precisei revisar todas essas áreas porque elas fazem parte do paralelepípedo, tá bom? E o que é um paralelepípedo? Quem sabe? Me dá um exemplo aí na sua cabeça do que você imagina ser um paralelepípedo. A caixinha de pasta de dente. A caixinha da pasta de dente, Fernanda, isso aí. Caixa de sapato, uma piscina, que mais? Gaveta. A maçaneta da porta. O quê? Foi a primeira coisa que eu olhei. A Maçaneta? maçaneta da porta. A sua maçaneta é um paralelepípedo? Não, esquece. A porta é um paralelepípedo. A O porta é. travesseiro. Hã? O travesseiro. Seu travesseiro é um paralelepípedo? Nó, deve doer a sua cabeça, ele é quadrado. O meu é redondo. Ó, Idade. então tá. Aqui, ó, o A cabeceira da cama. tijolo. Na verdade, gente, o bloco de concreto, as pedras, isso aqui é um exemplo clássico. Sabe no passeio que eles colocam aquele contorno do passeio? Na rua, a gente chama aquilo de paralelepípedo, porque tem o formato de um paralelepípedo, de uma caixa de sapato, tá certo? Tudo que tem este formato aqui, ó, é um paralelepípedo. E como é que eu faço para calcular o volume de um bloco retangular, o volume de um paralelepípedo? Eu já comentei isso com vocês. Eu faço o quê? Eu pego o comprimento vezes largura vezes altura, certo? Ou seja, eu faço isso daqui, ó. Qual que é o volume desse paralelepípedo? 4 vezes 2 vezes 3. Lembrando que tem que estar na mesma medida. E eu posso falar o quê? Olha só, isso daqui, ó, eu posso chamar de quê? Eu posso falar que um paralelepípedo tem medidas. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem medidas A, B e C. 3 medidas. Chamei uma de A, uma de B, uma de C. Ou posso falar também que são comprimento, largura, altura ou profundidade. Porque se for piscina, não é altura, é profundidade, né? Agora, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou escrever aqui. Vamos pensar. Quando eu estou em perímetro, eu somo, por exemplo, metro mais metro mais metro mais metro. Quantos metros for? A resposta vai ser metro, concorda? Quando eu estou falando de área, eu faço assim, ó. Metro vezes metro. Então, eu estou multiplicando mesma base e somando expoentes. Então, eu vou achar metro quadrado. E quando eu vou calcular volume, eu vou multiplicar 3 medidas. Comprimento vezes largura vezes altura. M elevado a 1 vezes M elevado a 1 vezes M elevado a 1 vai dar, conserva a base e soma-se os expoentes. Então, Aí vai quando eu meço comprimento, é metro. Área é metro quadrado. Volume é metro cúbico. Por quê? Uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Entenderam? Certo? Certo. Dúvidas? Passando.
Calcule o volume dessa figura, que é a que eu acabei de mostrar. Vai ser o quê? 4 vezes 2, 6 vezes 3, 20 o quê? Centímetros? Não. Não. Centímetros quadrados? Não. Centímetros cúbicos. Cúbicos. Aí, eu vou até mostrar para vocês. Por exemplo, sabe o dadinho que a gente tem em casa de brinquedo? Sei. Aquele dadinho costuma ter 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Então, o volume dele seria o quê? 1 centímetro cúbico, certo? E aí, existe uma conversão. Qual que é a conversão? 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 milímetro. Então, é como se eu derretesse o dadinho e colocasse, sabe aquelas tampinhas de xarope que a gente toma? Que é assim, ó, transparente. Sabe? Sei. Então, aquela tampinha de xarope normalmente vem 5 ml. Então, quer dizer que, em teoria, o cara derreteu o quê? 5 centímetros cúbicos de xarope para encher aquela tampinha. Concorda? Professora, não vem só 5 ml, não. Hein? Não vem só 5 ml, não. Naquela tampinha, ela tem 2 graduações. Ela tem uma graduação assim, eu até tenho uma ali na sala. Assim, ó, Professora, até essa aqui professora assim, ó. repete. Aqui, ó, Laura, tá vendo aqui? Até aqui é 5 ml. Quando enche até a borda, tem escrito lá 7,5 ml. Entendi. Bom, continuando. Exercício 12 agora, tá? O que eu acabei de explicar para vocês é isso daqui, ó. Se eu tenho um cubo de 1 por 1 por 1, 1 vezes 1 vezes 1 é 1 centímetro cúbico, tá bom? Então, é como se ele tivesse colocado 4 vezes 2 vezes 3, 24 cubinhos desse, tá bom? Então, agora vamos calcular o volume desse container. Esse container é um container que tem 2,5 metros de largura, tá vendo aqui, ó? 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Quantos metros cúbicos eu colocaria dentro desse container? 6 vezes 3 vezes 2,5 vai dar 45 metros cúbicos. Aí eu vou ir mais um pouquinho além. 1 metro cúbico equivale, gente, a 1.000 litros. É uma caixa d'água nossa. Normalmente, a caixa d'água padrão tem 1.000 litros. Tá? Então, como esse container tem 45 metros cúbicos, ele tem o quê? 45 mil litros. Ele cabe o equivalente a 45 mil caixinhas de leite. Entenderam? Entendi. Beleza. Vamos calcular. Eu quero o volume da figura A e da figura B. 30 segundos.
O da figura A é 9,45 metros cúbicos. 9,45 metros cúbicos. Vamos ver? 9,45 metros cúbicos. O que você fez? Você fez comprimento vezes largura. Aí você tem que fazer a conta, gente. Não tem outro jeito. Se vocês não tiverem calculadora, vocês vão ter que fazer a conta. Eu fiz assim, ó. 3 vezes 1,5 dá 4,5. Aí eu fiz a conta. 4,5 vezes 2,1. 1 vezes 45 dá 45. 2 vezes 45 dá 90. Aí põe 5, 4, 9, 2 casas depois da vírgula. Tem que fazer. Se não tiver calculadora, tem que fazer a conta, tá bom? E a letra B? A letra B, as minhas contas deram 3.074,40 centímetros cúbicos. Que conta que eu... Oi, amor. Eu tenho uma pergunta. Aí pode transformar em metro? Pode. Eu vou fazer diferente com você. Quer ver, ó? Primeiro eu vou fazer essa conta aqui, ó. 25,2 vezes 10, eu andei com a vírgula, deu 252. Aí eu fiz 252 vezes 12,2 e eu achei isso daqui. Que é o mesmo que o quê? 3.074,40 litros. Ou, se eu transformar isso aqui em metros, 10 centímetros é 0,1 metros. Isso daqui é 0,252 metros. Isso daqui é 0,122 metros. Aí você vai multiplicar esses números, sem problema nenhum. Ou lembrar do KHDMI desse Mi. Olha só. KHDMI desse Mi. Só que aqui está o cubo. Então, eu vou pôr metro cúbico, quilômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Para sair do centímetro cúbico e ir para o metro cúbico, eu tenho que andar 2 casas para a esquerda, não é? Certo? Só que como está elevado ao cubo, eu não sei se vocês se lembram do ano passado, eu tenho que andar 3 números por casa. Se são 3 números por casa, 2 vezes 3 vão dar 6 números para a esquerda. Então, eu transformaria isso aqui, ó. Eu escreveria o 40... 30, 0, 7, 4. A vírgula está aqui. Então, vou andar 6 para cá, ó, para a esquerda. 1, 2, 3, 4. 5, 6. E coloca a vírgula. Aí seria metros cúbicos. Entendeu agora? Posso passar? Pode. Qual é o volume em metros cúbicos de um bloco retangular cujas dimensões são 30 metros, 180 centímetros e 120 centímetros? Primeira coisa, um bloco retangular é um paralelepípedo. Segunda coisa, eu tenho que passar tudo ou para centímetro ou para metro, né? Aí, como está pedindo em metros cúbicos, tá vendo aqui, ó? Eu vou ter que transformar tudo para metro. 30 metros já está em metro. 180 centímetros, basta dividir por 100, vai ficar 1,8 metros. E 120 centímetros vai ficar 1,2 metros. Olha só. 180 deu 1,2, 120 deu 1,2, e aí eu vou fazer 30 vezes 1,2 vezes 1,8. Então, a resposta vai ser
64,8 metros cúbicos, que foi o que pediu a questão. Muito bem. Tijolo. As dimensões de um tijolo sem furo, tá? São 0,2 metros, 0,10, né? De largura, metros, e 0,05 de altura. Qual o volume de argila usada para fabricar esse tijolo? Então, basta eu multiplicar, ó. Isso vezes isso, eu vou gastar 0,001 metros cúbicos. Ou 1 metro cúbico não tem 1.000 litros? Então, se eu pegar aquilo ali, ó, 0,001 e multiplicar por 1.000, quantos litros de argila eu vou gastar? 1 litro, concorda? Ok. Mais um para vocês. Um terreno pretende-se construir uma piscina de 8 metros de comprimento por 5 metros de largura e 1,5 de profundidade. Qual o volume de terra que deve ser retirado do local para construir a piscina? O que a gente vai fazer? Vai multiplicar, né? O quê? 8 vezes 5 vezes 1,5. Então, eu vou ter que retirar, tá? 60 metros cúbicos de terra, tá bom? Seria um container e meio daquele lá atrás. Aí a minha pergunta agora para vocês é: essa piscina tem quantos litros? 1 metro cúbico, é padrão isso, tá, gente? Pode decorar. Tem 1.000 litros. A conta de água nossa, da Copasa, ela vem em metros cúbicos. Então, vem lá escrito na sua conta que você gastou 38 metros cúbicos. Então, você gastou 38.000 litros. O volume dessa piscina é 60 metros cúbicos, não é? Então, o volume vai ser quanto? 60.000 litros. É como se você pegasse 60.000 caixinhas de leite e enchesse a piscina. Entendeu? É muita coisa, né? Ok. Uma loja deseja transportar seus produtos e contratou uma empresa de logística que utiliza caminhões de pequeno porte, com carrocerias de dimensões com medidas 3 metros, 1,8 metros e 1,8 metros. Qual é o volume em metros cúbicos da carroceria desse caminhão? Que conta que eu tenho que fazer? 3 vezes 1,8 vezes 1,8. Fazendo essa conta, vamos ter o quê? 9,72 metros cúbicos. Então, tá vendo a carroceria aqui do caminhão? Ó? 1,8 por 1,8 e 3 metros de comprimento. Dentro desse caminhão, cabem 9,72 metros cúbicos. Esse caminhão aqui, eu vou dar um exemplo, que tipo de caminhão que é esse? Sabe aqueles caminhões de mudança? Você já viu? Não tem um que é grandão e não tem um que é menorzinho? O menorzinho é deste tamanho. Conclusão. Qual que é o volume de um paralelepípedo? Comprimento vezes largura vezes altura. Ou A vezes B vezes C. De que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? De um bloco retangular, da carroceria de caminhão, contêineres, caixa de sapato, tudo que tem esse formato. E quando eu calculo o volume, normalmente a minha medida vai ser elevada ao cubo. Beleza? Mais um. Agora a gente vai trabalhar com capacidade, volume do paralelepípedo. Eu vou misturar litro com metro cúbico, tá bom? Baseado naquilo que eu falei para vocês.
Muito bem. Tá vendo os tijolinhos aqui da calçada, a caixa de sapato, um cubinho de madeira, tá vendo? Beleza. O volume de um paralelepípedo é dado por comprimento vezes largura vezes altura. Muito bem. Repetindo. Tudo isso aqui a gente viu. Agora chegou onde eu quero. A unidade de medida de volume do Sistema Internacional de Medidas, que a gente chama de SI, é o metro cúbico. Então, metro cúbico é aquilo que mede volume de um objeto. Então, tá vendo aqui, ó, metro cúbico, depois vem decímetro, centímetro e milímetro. Normalmente, uma medida, ela é dada nessas 4 dimensões, tá? 1 metro tem 10 decímetros. Concorda? Em comprimento, 1 metro tem 10 decímetros. Mas como é volume, eu tenho que elevar a 3. Então, 1 metro cúbico não vai ter 10 decímetros cúbicos. Eu vou ter que pôr 3 zeros. Por isso que eu ando 3 casas. Porque 1 metro cúbico é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10. Por quê, Valéria? Vamos desenhar um cubinho aqui do lado, ó. Se o lado mede 1 metro, ele mede 10 decímetros. E 10 vezes 10 vezes 10 são 1000 decímetros cúbicos. E eu sei, gente, também que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Quando você vai à padaria comprar 1 litro de leite, é o mesmo que pedir 1 decímetro cúbico de leite. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Quando eu ando para a direita, eu multiplico por 1000, porque são 3 números por casa. Então, se eu tiver 1,5 metros cúbicos e eu multiplicar por 1000, eu andei uma casa, decímetro cúbicos. Se eu multiplicar por 1000 2 vezes, eu andei 2 casas, centímetros cúbicos. Então, para milímetros cúbicos, eu vou ter que multiplicar por 1000 3 vezes, tá bom? É a mesma coisa. Tá. E se for para eu andar para a esquerda, eu divido por 1000. Para a direita, eu multiplico por 1000. Para a esquerda, eu divido por 1000. Muito bem. Transforma para mim. O que eu fiz aqui, ó? Daqui para cá, eu multipliquei por 1000, não é? Então, eu andei para a direita uma casa. Se eu andei para a direita uma casa, eu andei para o centímetro cúbico. Como é que eu sei isso? Fazendo a tabelinha. Eu tenho o quê? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Se eu multipliquei, se eu estou em metro, aqui não é decímetro? Então, eu estou aqui, ó. Se eu multiplico por 1000, eu ando para a direita uma casa. Então, eu fui para centímetro cúbico. Tá certo? E o que aconteceu aqui, ó? 1.250.000 foi para 1,25. Eu aumentei ou diminuí? Diminuiu. Então, eu dividi. Eu dividi por 1000 e dividi por 1000 de novo. Por quê? Olha só quantas casas eu andei. Olha bem, era 1 milhão e virou 0,25. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Para andar 6 casas para a esquerda, eu tenho que dividir por 1000 2 vezes. Então, se aqui está em centímetros, centímetro está aqui, ó. Como é que eu vou andar para a esquerda 2 vezes? Eu fui para onde? Eu fui para metro cúbico. O que aconteceu de 4.562,1
para 4,5.621. O que eu fiz aqui, ó? Eu dividi por 1.000 uma vez, né? Não? Por quê, Valéria? Porque eu andei 3 casas com a vírgula, não foi não, ó? 1.000 tem 3 zeros, então é 3 casas, 3 números. Tá bom? 3 casas, não, 3 números. Tá bom? Se eu dividir por 1.000 uma vez, quer dizer que eu andei para a esquerda, uma casa. Se eu estava em decímetro cúbico, andar para a esquerda uma casa é ir para metro cúbico. E aqui, o que eu fiz? 3,5 para 3.500. Eu fiz o quê? Eu multipliquei por 1.000 uma vez, porque eu andei 3 casas. Olha, estava aqui a vírgula, ó. Opa, estava aqui a vírgula. 1, 2, 3. 3 casas é multiplicar por 1.000, porque eu andei para a direita. Se eu estou em metro cúbico e eu ando para a direita uma casa, eu vou para decímetro cúbico, certo? Vamos lá. Pronto? Vamos lá. Calcule o volume indicando o resultado em centímetros cúbicos. Vai ser 1,32 centímetros cúbicos? 13.200 centímetros cúbicos. A Nossa, conta você errei. acertou. Vamos lá. Tem 2 maneiras de fazer. A maneira mais fácil é usando o que eu acabei de explicar para vocês. Vocês fariam 2,2 vezes 3 vezes 8 sobre 4, que é 2. Pode fazer isso direto, tá? Aí vai dar 6 vezes 2,2, que vai dar 13,2 o quê? Decímetros cúbicos. De decímetro cúbico para centímetro cúbico é uma casa para a direita. Uma casa para a direita. Andar para a direita é multiplicar por 1.000. Então, eu teria que pegar 13,2 vezes 1.000, que é o mesmo que andar 3 casas para a direita. Então, é 13, 1, 2, 3. É a mesma coisa. Outra maneira é 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, para andar aqui, ó, eu multiplico por 10. Então, se eu multiplicar cada medida dessa por 10, eu já vou achar a resposta em centímetros. Então, aqui ficaria 22 centímetros. Aqui ficaria 3 vezes 10, 30 centímetros. 8 dividido por 4 dá 2, né? E 2 vezes 10, 20 centímetros. Quando eu calculasse esse volume, seria 22 vezes 30 vezes 20, que vão dar 13.200 centímetros. Então, você tem 2 maneiras de resolver. Ou você transforma antes e multiplica já na resposta que está pedindo o problema está pedindo em centímetro, então você passa todo mundo para centímetro. E aí, quando você calcular, você já acha a resposta. Ou você faz a conta com os dados do problema e transforma no final. Fica o critério que vocês acharem mais fácil, tá? Muito bem. Calcule o volume dessa figura em centímetros cúbicos. Eu fiz o 25,2 vezes 5, e aí deu... Tá, primeiro você fez aqui, ó, 10 dividido por 2 é 5, né? Isso, deu 5. E 20 dividido por 2 é 10. Aí você fez 25,2 vezes 5 vezes 10. Não é isso? Isso. Então, aqui, ó, você pode até fazer assim, ó.
25,2 vezes 10 dá 252. Uhum. Vezes 5, vai dar 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 5 vai dar 26, vão 2. E 5 vai dar 12.000, ó, 1.260. Isso. Mas 1.260 o quê? Milímetros Milímetros. cúbicos. Eu quero centímetros cúbicos. O que você vai fazer agora? Vai multiplicar por 1.000, porque é uma casa? Multiplicar ou dividir? Ah, dividir por 1.000. Por que eu sei que é Porque pra dividir? Eu vou escrever aqui no esquerda. cantinho, ó. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Se eu ando para a direita, eu multiplico por 1.000. Se eu ando para a esquerda, eu divido por 1.000 cada casa, tá, gente? Cada casa, tá? Então, Então, olha vai ser só. por uma casa, vai ser dividido por 1.000? Isso, como milímetro para centímetro é só uma casa, eu vou dividir 1.260 por 1.000, que vai dar 1,26 o quê? Centímetros cúbicos. Outra maneira, qual seria a outra maneira? Transformar já para centímetros. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, 25,2 é o mesmo que 2,52 o quê? Centímetros. 5 milímetros é meio centímetro. 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro. Aí aqui eu faria já a conta direta, ó. 2,52 vezes 0,5 vezes 1. Vai dar a mesma coisa. Certinho? Ok, tá calculado aí para vocês, tudo bonitinho. Resumindo, 1 decímetro cúbico tem 1 litro. Então, 2 garrafinhas de água dão 1 litro. Então, 2 garrafinhas de água tem 1 decímetro cúbico, né? Um cubo 10 por 10 por 10 vai dar o quê? 10 vezes 10 vezes 10, 1.000 centímetros cúbicos, que equivale a 1 litro, porque 1 centímetro cúbico é 1 ml, né? Beleza. Ó, o que equivale? Aqui não é eu falei errado, tá, gente? Perdão, vou corrigir. 10 vezes 10 vezes 10 dá o quê? 1.000 centímetros cúbicos, certo? Como 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, aqui eu vou ter 1.000 ml. Ó, ml. E 1.000 ml é 1 litro. Então, 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 decímetro cúbico. Vamos calcular essa daqui agora. Sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Qual o volume de água podemos colocar dentro desse recipiente? O que eu fiz? Como já está tudo em metro, basta multiplicar. Meio vezes 0,2 vezes 10 terços. Aí deixa eu só mostrar para vocês uma continha aqui em cima, ó. Meio vezes 0,2, gente, não é o mesmo que 2 décimos? Vezes 10 terços. Olha só, eu posso cortar o 3, o 10 com 10, o 2 com 2. Enxergou? Então, isso aqui, ó, é 1 terço. Metros cúbicos. Mas pediu para transformar em litros. Então, eu vou ter que pegar 1 terço e multiplicar por 1.000. 1 terço vezes 1.000 é o mesmo que 1.000 dividido por 3, que vai dar uma dízima periódica. Isso aqui dividido vai dar 333,3333, que se eu arredondar desde o início, vai dar isso daí. Tá bom? Devido a um racionamento de água...
Oi, meu amor. Eu posso chutar essa? Pode. A próxima? É, Devido ao porque racionamento essa de aqui água, alternativa é legal. Matilde teve a ideia de colocar água em uma lata com formato de paralelepípedo, conforme mostra a figura. Quantos litros de água serão necessários para enchê-la completamente? Chuta. Isso está parecendo com uma lata de tinta, né? Daquelas grandonas, Aham. né? Quantos litros tem uma lata de tinta grandona? No chute. Se fosse no chute, a lata de tinta grandona, aquela, né, grandona, ela tem 18 litros no chute. Sem chute, o que eu vou fazer? Olha só, vocês viram aqui, ó, que tem que transformar? Como eu quero em litro, eu vou passar tudo para decímetro. Então, o primeiro vai ficar 4,5 sobre 9 metros. É o mesmo que 45 sobre 9, o quê? Decímetro. E 45 sobre 9 são 5 decímetros. 20 centímetros, eu tenho que andar para a esquerda. São 2 decímetros. E 48 dividido por 2 dá 24 centímetros, não é isso? Que é igual a 2,4 decímetros. Quando eu multiplicar, 5 vezes 2 vezes 2,4 vai dar quanto? 24 litros. E no chute deu errado, Laura. Não é uma lata de tinta. Não é uma lata de tinta. Mas pegava, não pegava? Pegava. Então, ok. Quantos cubos de 2 centímetros de aresta cabe dentro desse paralelepípedo de forma que não sobre nem ultrapasse o espaço interno? A gente pegar cada medida e dividir por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. Então, aqui vai caber 5 cubos, ó. Encaixadinho aqui, ó. Não é isso? 4 dividido por 2 vão caber 2 aqui, ó. E aqui vão caber 2 também, né? Então, ó. 5 vezes 2. Vezes 2. 20 cubos. Acabou. É a mesma coisa. É isso que a gente está fazendo o tempo todo. Tá bom? Se eu fosse calcular um por um, era esse cálculo que está aí, mas não precisa. Conclusão: volume é comprimento vezes largura vezes altura. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Andando para a direita, a gente multiplica por 1.000. Andando para a esquerda, a gente divide por 1.000. Ok? Ok. Muito bem. Bom descanso para vocês, tá certo? Até quarta-feira. Quarta-feira nós vamos continuar trabalhando essa ideia de volume, tá bom? Beijo enorme Tá para bom. vocês e até quarta-feira. Beijo, professora. Obrigada. Tchau, 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 pessoal.